aí, galerinha, voltamos para mais uma aula de Geografia de Rondônia. A gente vem falando sobre os processos físicos do estado de Rondônia, mas agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a questão da evolução do estado de Rondônia, principalmente essa questão da transformação desse espaço que era bem mais preservado lá na década de 50, 60 e 70, e com o intenso processo de ocupação a partir da década de 70, esse espaço ele foi sendo transformado. Então, nesta aula de hoje, a gente vai tentar analisar essas principais transformações que ocorreram nessas terras que viriam ser estado de Rondônia, com os projetos que foram direcionados para essa região, principalmente para ocupar esse grande vazio demográfico que havia aqui na região amazônica. E esses projetos foram encabeçados pelo governo federal para ocupar essa porção noroeste do nosso Brasil, beleza? E vamos falar também das consequências de todo esse processo de ocupação a partir da ação do homem sobre esse meio, que é a chamada ação antrópica, o desmatamento, como se deu a ocupação nesta área a partir dessa entrada de uma grande leva de imigrantes nesse território. Beleza? Vamos lá. A nossa aula é a aula 8.1 já de Geografia de Rondônia. Beleza? A gente vai falar sobre meio ambiente. Nessa aula de meio ambiente, a gente vai tratar a temática desmatamento em Rondônia nas décadas de 70, 80 e fazer uma abordagem mais atual sobre essa questão do desmatamento. Então, galera, nesse primeiro momento a gente vai falar sobre o desmatamento em Rondônia a partir de 1970. Então, olha só, para entendermos esse processo, é necessário entender primeiramente o processo de políticas públicas, olha só, políticas públicas que motivaram a vinda de dezenas de milhares de imigrantes para o nosso estado a partir da década de 1970. Então, a gente vai entender esse processo de motivação, as políticas públicas do governo federal para a ocupação dessa região conhecida como Amazônia. Porque imagine só, se hoje, em 2023, ainda temos aqui na Amazônia grandes vazios demográficos por conta das florestas, os grandes rios, imagine lá na década de 60, 70 e 80, quando essas áreas ainda estavam em processo de expansão, quando a gente fala principalmente relacionada à ocupação. Então, essa área comparada lá com o litoral do Brasil, na década de 70, lá com a região sudeste e sul, a gente tinha o quê? Uma menor quantidade de pessoas nesse território. Então, o governo, preocupado com esse desenvolvimento dessa região, começou a criar algumas políticas públicas, que a gente vai até estudar na próxima aula, como o Polo Noroeste, visando a ocupação dessa região, e que compreendia aqui a região norte, Rondônia, e também uma parte da integração de Rondônia com Mato Grosso, que a gente vai estudar dentro do Polo Noroeste daqui a pouco. Beleza? Vamos lá. Então, tínhamos aqui grandes vazios demográficos e era necessário fazer a ocupação também, vamos dizer, de acordo com o governo na época, ocupar essas áreas aqui da Amazônia. Beleza? Então, vamos avançar para a gente poder compreender mais o processo. O estado de Rondônia apresenta um histórico de ocupação marcados por políticas públicas desenvolvimentistas e de ocupação territorial baseada aí na remoção da floresta nativa. Galera, 1960, 1970, a gente tem realmente essa prática de ocupação do determinado espaço e a primeira maneira, muitas das vezes, de ocupar uma região, principalmente por trabalhadores da agricultura itinerante, era chegar numa determinada área, desmatar, queimadas em seguida, porque era a forma mais fácil da época, assim vamos dizer, mais prática
do trabalho em relação ao uso da terra. É lógico que hoje a gente tem técnicas mais avançadas que permitem uma menor agressão vamos colocar, à vegetação nesse processo de desenvolvimento. Essas políticas tiveram um forte impulso na década de 1970, com a implantação de projetos de assentamentos conduzidos pelo Instituto de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Então, olha só, o INCRA foi responsável por instituir aqui nessa área de Rondônia, né, que hoje é estado de Rondônia, os projetos de assentamentos para garantir o quê? A colonização e reforma agrária dessa região. A reforma agrária, né, porque a gente fala assim, vamos colocar, uma distribuição mais igualitária aí quando a gente fala das terras nesse território na década de 60 e 70, que viria a ser Rondônia. O INCRA foi responsável. Os assentamentos foram responsáveis por promover um grande fluxo de diferentes partes do território para dentro de Rondônia, servindo assim como elemento indutor para a expansão, lá na década de 70, aqui nessas áreas da chamada fronteira agropecuária. E essa expansão, essas chegadas dos imigrantes aqui no território, como eu falei há pouco, houve toda uma necessidade de preparar essa terra para a expansão dessa fronteira agropecuária. E a consequência foi o que a gente vê lá no texto mesmo: desmatamento, queimadas dentro dessa porção de terras que viria a ser o estado de Rondônia. Beleza? Vamos lá. Então, tudo isso, galera, a partir de 1970, entendeu? Esse processo mais intenso da ocupação dentro do estado de Rondônia, beleza? 1970. Então, a gente vai começar a verificar toda essa ocupação bem mais intensa que gerou consequências aqui no nosso estado, aí, como desmatamento e queimadas em Rondônia. Só lembrando que 1970 não é estado de Rondônia ainda. Em 1970 a gente tem aqui ainda o chamado Território Federal de Rondônia, que falamos lá no início da primeira aula de Geografia de Rondônia. 1943, a criação do Território Federal do Guaporé. 1956, Território Federal de Rondônia, falamos, entendeu, sobre o Território Federal de Rondônia. E 1981, que a gente vai ter a criação do estado de Rondônia. Beleza? Guarde bem essa informação aí, ó. Então, olha só, eu falei há pouco sobre políticas públicas para a ocupação dessa região que viria a ser Rondônia. Mas essas políticas públicas foram direcionadas para a Amazônia. Porque a Amazônia, na época, foi um palco do mais ambicioso projeto de colonização agrária, galera, da história do Brasil República. O projeto teve por finalidade atrair 100 mil famílias de trabalhadores rurais do Nordeste e Centro-Oeste para as áreas da Amazônia. E o governo da época, era Médici, nesse projeto, apresenta um plano de integração nacional sobre a intensa propaganda aqui a nível Brasil, que tinha lá por finalidade atrair populações rurais para essa região da Amazônia. E ele apresentando que a Amazônia, na época, era vista como um vazio demográfico. E ele usava a seguinte frase para atrair, né? A campanha, ele falava da seguinte maneira, que a gente vai até ver daqui a pouco em um determinado slide aí: terra sem homens para homens sem terra. Então, essa campanha, olha aí, terra sem homens para homens sem terras, era realmente para motivar a ocupação desta região. Beleza, galera? Da Amazônia. O auge da imigração para Rondônia
quando a gente fala de ocupação desses grandes projetos de ocupação aqui no estado de Rondônia, vai de 1970 a 1990, marcando aí um movimento populacional constante, que a partir desse processo migratório vão surgir vilas e posteriormente cidades aqui nessas terras do atual estado de Rondônia. A maior parte desses imigrantes, quando a gente fala desses projetos a partir de 1970, é oriundo aí de duas regiões, Sul e Sudeste. Pronto, olha só, olha a propaganda do governo federal de Médici, que era o governo da época, o governo de Médici, para estimular essa onda migratória para Rondônia. Prometia o quê? Terras, infraestrutura e contribuía para consolidar o imaginário de um novo Eldorado. Então, assim, as pessoas eram encantadas com as propagandas do governo federal sobre essas áreas aqui da Amazônia, porque prometia o quê? Terras, infraestrutura, mas quando esse imigrante chegava aqui no estado de Rondônia, ele se deparava, né, nessas terras que viria a ser estado de Rondônia, ele se deparava com uma realidade totalmente distinta, galera, porque não havia realmente essa infraestrutura que era ofertada, que era a partir das propagandas do governo federal. A galera se deparou muitas das vezes com terras improdutivas. Esse agricultor chegava, ele não tinha tantos recursos, e aí ele utilizava o quê? Essas técnicas mais agressivas, que hoje a gente vê como mais agressivas, que era a derrubada, a queimada, e muitas das vezes nem chegava a produzir naquela determinada terra, porque ele não tinha um capital necessário e também não tinha o quê? Um solo favorável para o cultivo agrícola. Então ele fazia todo esse processo de desmatamento, da queimada, e acabava abandonando depois essa terra. Beleza? Era o que acontecia. Vamos lá. Então, assim, ó, nas campanhas, criavam o quê? Essa área como Novo Eldorado, uma área próspera, uma área onde ele teria essa possibilidade, o imigrante, de garantir todo o seu progresso, todo o seu desenvolvimento nesse Novo Eldorado. Ó, sobre um falso ideal de vazio demográfico, que na realidade não levou em consideração as populações tradicionais existentes. Beleza, então falava que essa região era a região de vazio demográfico, mas bem sabemos que essa área já era ocupada por várias populações tradicionais, nossas comunidades indígenas dentro desse território. Então falava-se muito sobre vazio demográfico e não consideravam as populações tradicionais existentes. E o lema era, olha só o lema, terras sem homens, para homens sem terra. Então a galera ficava encantada com esse slogan da campanha aí do governo, lá na década de 70, o governo de Médici, que falava, ó, terra sem homens, para homens sem terra. E o Sul, nessa época, então nós tínhamos várias pessoas do Sudeste e Sul, os imigrantes, que ficavam encantados com essa campanha, porque a partir de 1950 intensificou o processo de industrialização aqui do Brasil. E também o campo do Brasil passou por um processo de mecanização, de pressão. E aí, tipo, essa galera que era lá do Sul, Sudeste, que já não tinha acesso à terra, que perderam seus espaços para os grandes latifundiários, que perderam as suas terras para vamos colocar, uma agricultura mais avançada da época, que utilizavam máquinas. Então, cara, nesse momento, o que acontecia? Eles se sentiam atraídos por essa campanha do governo federal para vir para essas terras com aquele sonho de realmente prosperar, desenvolver dentro, vamos colocar, dentro dessas terras aí conhecidas na época como o Novo Eldorado. Beleza? Vamos lá.
Então, o salto demográfico foi acompanhado por inúmeros problemas. Realmente, houve um crescimento da população, como o texto está falando aqui nesse espaço territorial do nosso estado de Rondônia. Mas, olha só, o salto demográfico gerou vários problemas aí para a questão do nosso espaço natural. Agricultores que, na sua maioria, desprovidos dos recursos financeiros, eram subcontratados para fazer a chamada empreitada, que era fazer a derrubada para outros agricultores mais providos de recursos poder usar a terra, trabalhar e desenvolver todos os seus projetos. Então é isso que está falando, aquilo que eu falei há pouco. Muita gente foi atraída para essa nova região para trabalhar, né, com a perspectiva de melhoria de vida, mas nem todos tiveram condição realmente de permanecer na terra, de cultivar, de criar seus animais, porque eram desprovidos de recursos. E aí quem conseguiu, galera, avançar dentro dessas terras foi aquele agricultor que tinha mais dinheiro para poder investir na terra, para poder contratar esse agricultor que veio, que não tinha tantos recursos, para fazer todo esse processo da empreitada, da derrubada, do preparo da terra para garantir o desenvolvimento da sua terra. E esses agricultores eram verdadeiros, né? Agricultores, trabalhadores, eram verdadeiros desbravadores. E a floresta se tornou, galera, um lugar de grande devastação em nome do progresso. Olha aí, o progresso. Quando falamos de progresso, temos que lembrar sempre, o progresso é algo positivo? É algo positivo. Mas o progresso, ele também gera o que, galera? Consequências, certo? Então, todo progresso vai gerar uma consequência de ordem social, de ordem ambiental. Queremos estruturar muitas das vezes, por exemplo, as cidades. Falamos muito sobre a questão da pavimentação, da estrutura, mas o custo social, o custo ambiental é inevitável. No lugar sem estradas, olha as dificuldades aí para esses desbravadores. Lugar sem estradas, não tinha acesso à saúde pública, educação ou segurança. E aí ainda tinham que manter altos custos, galera, de alimentação nessa área, porque hoje a gente tem mais acesso à compra, né, de alimentos, mas na época era bem restrito. Isso acabava prejudicando, né, o preço aí final dos produtos. Nesse período foram criados os projetos de assentamentos dentro dessa região. Vamos lá. Então a gente agora vai abordar algumas informações em relação aos projetos dessa ocupação dirigida, né, desses projetos que foram, vamos colocar, liderado pelo INCRA, visando a ocupação dessas áreas. E antes de falar sobre esses projetos, para finalizar a questão do desmatamento, quero falar para vocês o seguinte, que desde 1988, aproximadamente, galera, 428 mil quilômetros quadrados de floresta foi perdido na Amazônia Legal. E o nosso estado, o atual estado, é um dos principais estados que contribuiu para esse resultado. Desses 428 mil quilômetros dentro da Amazônia Legal, 13% ocorreram no estado de Rondônia. E quando a gente fala dessa destruição da floresta, Rondônia só fica abaixo aí do Mato Grosso e Pará, dentro da Amazônia Legal. Então, a Rondônia, a gente observa essa grande devastação a partir da década de 70, por conta aí desses projetos de ocupação no nosso estado. Então, agora a gente vai falar sobre os principais projetos de assentamento em Rondônia. O projeto integrado de colonização, esse projeto integrado de colonização, conhecido aí como PIC,
Projetos nos quais o INCRA assumiu a responsabilidade, na época, né, da implantação, da organização territorial, da infraestrutura, da administração e a realização de assentamentos e titularização dos beneficiários que se apropriavam aí dessas terras durante o projeto, né? Os projetos que motivaram a ocupação dessas áreas. Então, quando a gente fala de colonização dirigida, o processo de ocupação de Rondônia ocorreu através de projetos integrados de colonização, PIC, projetos de assentamentos dirigidos, PAD, projetos de assentamentos e projetos de assentamento rápido, conhecido como PA. E a gente vai estudar todo esse processo agora desses projetos, tá bom? Em relação à ocupação do estado de Rondônia, né? Eu falo estado de Rondônia porque é o atual estado de Rondônia, mas na época ainda era território, galera. Então, o nosso primeiro projeto aí, o projeto de assentamento dirigido, conhecido como PAD. Projeto nos quais o INCRA assumiu a responsabilidade de organização territorial, a implantação de infraestrutura. Tudo isso era realizado pelo INCRA. Ficou sobre a responsabilidade do INCRA os projetos de assentamento dirigido. Na organização, como eu falei há pouco, na implantação da infraestrutura. E o INCRA selecionou e assentou os beneficiários, o parceleiro desses projetos. Deve ser mais especializado que um trabalhador sem terra. Então, olha só, a gente vai verificar agora a situação que o INCRA, na época, determinou para poder garantir o que? A posse dessas terras. Então, ele selecionou, assentou os beneficiários desses projetos e ele falava o seguinte, que esses beneficiários deveriam ser mais especializados do que um trabalhador sem terra, por as condições para poder ocupar essa terra. Precisava ter um mínimo de conhecimento agrícola, porque o projeto de assentamento visava o que? A produção, né, o cultivo dentro dessa terra, dessas terras. E, ao mesmo tempo, esse beneficiário, ele precisava ter recurso financeiro e experiência quanto à obtenção de crédito bancário. Porque a ideia era de promover realmente a ocupação, o cultivo dessas áreas e também o progresso. Então, essa pessoa que estava recebendo essa terra, ele teria que ter pelo menos esclarecimento de como conseguir créditos para garantir o que? A expansão, a melhoria das suas terras e, consequentemente, a produção. Beleza? Os projetos de assentamento encabeçados pelo INCRA, né, determinava aí, vamos colocar, essas regras para a aquisição das terras dentro desse território. Os principais projetos integrados de colonização, quando a gente fala de PIC, a gente tem aí a partir de 1970, PIC Ouro Preto, 1971, temos o PIC Sidney Girão, 1972, PIC de Paraná, e 1973, o PIC Padre Assis Ribeiro. 1975, nós temos aí o PIC Padre Adolfo Hall. Então, foram os projetos integrados de colonização em Rondônia a partir de 1970. Depois a gente vai estudar até alguns deles separadamente. Outros projetos de assentamentos dentro do estado de Rondônia. Projeto de assentamento dirigido, conhecido como PAD. 1975, PAD Marechal Dutra. 1975, PAD Burareiro. 81, o PAD Urupá. 1982, o PAD Machadinho. 84, PAD Cujubim.
84, o PAR de Bom Princípio. E aí a gente encontra o PAR em 1982, foi da Gleba G. E de 80, o PAR da BR-364. E em 1982, o PAR da Gleba Jacundá. Então, o que é o PAR? Projetos de assentamento rápido. Então, foi bem mais rápido o processo desse assentamento. Beleza? Então, olha, PAR, projeto de assentamento rápido, que aconteceram aí na década de 80. Principais projetos de assentamento dirigido, já passamos há pouco, né? Deixa eu só confirmar aqui, sim. Vamos analisar agora os principais projetos integrados de colonização, conhecido aí como PIC em Rondônia. Então, o primeiro que a gente começa a estudar agora é o PIC Ouro Preto. Esse projeto foi de 19 de junho de 1970. Constituiu-se o principal responsável pelo surgimento de Ouro Preto do Oeste. Lembra que eu falei lá com vocês, com esse processo de ocupação intenso do estado de Rondônia? 1970, a partir de 1970, foram surgindo vilas. E essas vilas, com o tempo, galera, o que foi acontecendo com o tempo nessas vilas? Foi aumentando a quantidade de pessoas e essas áreas foram crescendo e expandindo porque foram chegando mais pessoas com projetos de colonização. E assim foi formando algumas cidades aqui dentro do estado de Rondônia, a partir desses projetos de colonização encabeçados aí pelo INCRA a partir da década de 70. Beleza? Vamos lá. E também outras cidades surgiram próximo à BR-364, né? A partir desse acesso de melhoria, que a gente também vai estudar no processo de evolução do estado de Rondônia. Então, surgimento de Ouro Preto do Oeste como núcleo habitacional e para o desenvolvimento da então Vila de Rondônia, hoje de Paraná. Então, esse projeto foi importante para essas duas áreas, implantando em terras férteis na região central de Rondônia, às margens da BR-364. Então, a gente observa aí que essas áreas são bem próximas aí às áreas de acesso, que é a nossa BR-364, que fazia toda essa ponte de entrada nessas terras. O Projeto Integrado de Colonização de Paraná foi criado em 16 de 6 de 1972 e foi implantado efetivamente em julho de 1972, na área considerada indispensável à segurança para o desenvolvimento nacional pelo Decreto-Lei 1164, de 1º de 4 de 1971. Então, a gente tem aqui um mapinha, onde a gente consegue observar agora, galera, o arco do desmatamento com base em 2015. Então, a gente vai, daqui a pouco, estudar todo esse processo de evolução e a gente observa, olha só, uma grande parte do nosso estado desmatado, conforme essa imagem de 2015. Então, a gente tem aqui o total de área agora, nesse gráfico, desmatada por quilômetro quadrado, por estado dentro da Amazônia Legal, de 1988 a 2017. Observamos a seguinte situação, aquilo que falei há pouco para vocês, né? Que Rondônia só vai perder aí para o Mato Grosso, conforme a gente observa aqui no gráfico, e Pará. Então, olha só, as áreas desmatadas por estado. Então, a gente tem na primeira posição aí, a gente vai encontrar o Pará, depois vem o Mato Grosso e Rondônia aqui na terceira posição, galerinha. Quando a gente fala desse impacto ambiental do desmatamento, né, de 1988 a 2017, nesse processo de ocupação dessas terras aqui dentro da Amazônia. E aí a gente tem aqui outros mapas que a gente consegue observar também o desmatamento em Rondônia. Olha só, a gente tem a primeira imagem aqui, que fala do ano de 2000, a segunda a gente observa 2005, e a gente consegue observar essa parte intermediária, quando a gente vê bem desmatada,
é a rota da nossa BR-364. Então, boa parte desses projetos foram desenvolvidos nessas regiões aí próximas à BR-364, e por isso que a gente viu uma grande devastação nessa região central do nosso mapa do estado de Rondônia. Beleza? Então, com os projetos, com as ocupações que eu falei para vocês, intenso desmatamento contribuiu para comprometer boa parte do nosso ecossistema aqui do estado de Rondônia, das nossas florestas, formações vegetais. Então, outro mapinha que a gente consegue observar é do ano 2010 e o ano 2016. E aqui eu tenho até uma legenda. O que está falando na legenda? Em amarelo a gente observa desmatamento, em verde a gente observa esse verde mais escuro, floresta, em azul, dentro do mapa, é hidrografia, e laranja a gente observa a região que não tem floresta. Beleza? Então a gente observa a floresta, mas vamos colocar nessa região oeste de Rondônia e também na porção leste. Mas vamos colocar no contorno aí dos limites do estado de Rondônia. E essa região central, como eu havia falado há pouco, é uma região bastante desmatada por conta dessa ocupação do estado de Rondônia. Então, professor, de repente eu estou falando hoje sobre desmatamento. De repente pode surgir a seguinte dúvida: mas Rondônia, vamos colocar o seu território, é impactado somente pelo desmatamento? Não, mas a gente tem outras atividades também, como garimpo, a extração da madeira, que é a venda, que está ligada também muitas das vezes à questão do desmatamento, né, para vender a madeira. A gente teve os ciclos também, como aqui em Rondônia do ouro, esse garimpo ilegal, tudo isso acaba contribuindo para gerar o quê? Desmatamento em Rondônia, muitas das vezes, e comprometimento do nosso meio ambiente. Mas hoje a gente está falando sobre desmatamento, tá, galera? Os impactos gerados aqui nesse território a partir dos grandes projetos de colonização de Rondônia. Vamos lá. Olha só, temos aqui o desmatamento em Rondônia. A gente observa aí de 1988 até 2017. Então a gente observa 1995, uma grande área desmatada no nosso estado, beleza? 1995, a gente observa essa grande área. Aí a gente vai observando depois a queda. Então, quando foi em 2003, 2004, a gente consegue ver o crescimento novamente do desmatamento em Rondônia, mas não se compara nessa marca de 1995. E de 2006 a 2017, a gente observa uma queda, né? Houve um aumento de novo ali em 2016, 2017, mas nada considerado aí com a década de 70, 80 e 90. Então, no primeiro semestre, galera, de 2020, Rondônia teve um aumento de 29% das áreas de desmatamento se comparado ao mesmo período de 2019. 29%. Nos 2 anos, quando a gente fala de desmatamento, Porto Velho foi a cidade que mais desmatou no estado. Em seguida, Candeias do Jamari, Nova Mamoré e Conjumbi. Então, quando a gente fala desse desmatamento na atualidade, é principalmente aí por conta do avanço das práticas da agropecuária dentro do estado de Rondônia. Produção da soja, a produção de outras culturas, a própria pecuária, entendeu? Contribui hoje para o desmatamento dentro dessa região de Rondônia. Mas ainda temos a questão da extração da madeira ilegal, do próprio desmatamento para o plantio em terras de subsistência. Então, tudo isso acaba gerando problema na atualidade. Beleza? Vamos aqui verificar. Deixa eu voltar aqui para a gente poder avançar. Essas informações aí são de 2020, tá, galera? Então, os 10 municípios que mais desmataram no primeiro semestre de 2019, a gente observou há pouco no texto, Porto Velho aí na primeira posição, aproximadamente 10.217,6 hectares.
a gente consegue ver esse desmatamento. Na segunda posição, a gente consegue ver na Nova Mamoré, terceira Candanha do Jamari, depois Cujubim, Vilhena, Seringueira, Costa Marques, Pimenta, Bueno, Parecis e São Francisco do Guaporé. Então, os municípios que mais desmataram no primeiro semestre no estado de Rondônia, com base no ano 2019. Os 10 municípios que mais desmataram no primeiro semestre de 2020, aí a gente tem Porto Velho, novamente liderando. Depois temos Candanha do Jamari, Cujubim e na última posição aqui a gente observa deste gráfico Buritis. E aí quando a gente fala de toda essa situação aqui no estado, todo esse processo de ocupação, de degradação desse espaço que era mais preservado, nosso espaço natural, acaba gerando consequências ao meio ambiente, a partir desses grandes projetos de assentamento do estado de Rondônia. Então, olha só, as principais consequências: a intensificação da ação antrópica, que é a ação do homem sobre o meio natural, essa questão do desmatamento, queimadas. A gente observa desmatamentos e queimadas em níveis alarmantes, também consequência de todo esse processo de ocupação. Perda de biodiversidade. Olha só, exposição do solo à erosão, um solo que está sem a sua cobertura vegetal, certamente ele fica mais sujeito a esses processos erosivos, fossorocas, erosão. Então, certamente é comprometida toda a questão da estrutura do solo a partir do desmatamento. Tensões sociais pela posse da terra. A gente observou em Rondônia, a partir dessa má distribuição de terra, que não foi organizada, não foi bem dividida pelo instituto responsável, contribui para gerar vários conflitos de terras em Rondônia até os dias atuais. Não só em Rondônia, mas é um problema a nível Brasil. Problema de saúde pública, porque essas cidades acabaram crescendo tão rápido e muitas das vezes sem qualquer estrutura. Esse processo da desertificação, que a partir do momento que essa área vai sendo desmatada, o solo vai sendo compactado, muitas das vezes ele torna-se improdutivo. E aí, uma grande possibilidade de essa área não desenvolver nenhum tipo de espécie. Tensão entre bancos e a comunidade indígena. A contribuição para a intensificação do efeito estufa a partir do desmatamento, certo? Porque a gente sabe que o desmatamento libera aí uma grande quantidade de gases para a atmosfera. E toda essa poluição contribui aí para gerar várias consequências dentro de Rondônia e também a nível mundial, porque a gente está ligado, né, hoje ao mundo, beleza? Então são as principais consequências quando a gente fala desse processo aí, galera, de degradação. Vamos lá no quadro só para finalizar rapidamente. Lá, que em Rondônia, presta atenção, deixa eu passar aqui para vocês. A população de Rondônia, de acordo com o censo, era de 2010, 1.562. E a estimada em 2020, 1.815.000. A população aí do estado de Rondônia. Beleza? Então, a partir desses projetos de colonização, houve um grande avanço, um grande crescimento da população do estado de Rondônia. Beleza, galera? Então é isso. Estudamos aí os projetos que contribuíram para intensificar esse grande fluxo migratório para o estado de Rondônia e também falamos sobre a questão das consequências que foi o desmatamento. Beleza? Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Tchau!